sou Márcia Ribeiro e você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui como convidada Maria Augusta, representante da Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da RASA, que poucas pessoas ainda não conhecem, mas vão saber os detalhes hoje. Oi, Maria Augusta, quero que você se apresente. Oi, Márcia, muito obrigada, bom dia a todos, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa de estar conversando com as associações de Búzios, uma delas a Somonear. Eu sou Maria Augusta, eu moro em Búzios há 20 anos, aqui na RASA sempre, né? Sou do Rio de Janeiro, sou professora, formada pela UERJ e sou mãe madrasta, avó coruja, tia puxa-saco, tia-avó orgulhosa, né? Mãe de pet, né? Porque a gente tem pet também, guardiã de pet, né? E sou militante, né? Militante, ativista das causas da educação, da saúde, da mulher, da igualdade racial, né? E estou aqui para conversar com vocês e conhecer e falar um pouco da nossa atuação. Explica para a gente como é que começou essa associação, né? As razões, o porquê e qual a missão. Então, antes de falar da Somunear, que é a Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da RASA, eu quero mandar um abraço, um beijo, cumprimentar as companheiras, né, de luta, né? E se pecar e não citar alguém, mas dizer que estão sempre aí, estamos há 16 anos nessa caminhada. Então, Débora, sabe, Roberta, Larissa, Cirlei, as meninas da rede, Ana Cláudia, Solange, um abraço, um beijo para vocês, tá? E as outras, se alguma eu não citei, é só porque a gente não lembra todo mundo na hora, né? Então, Elânia, mas estamos aí na resistência, né? Na importância dessa resistência das mulheres negras. Então, a Somunear surge já lá em 2007, né? Por iniciativa das companheiras, de algumas companheiras de Lídia, que hoje estão até em outros espaços, por uma necessidade de discutir a questão da mulher nesse recorte étnico-racial. Não esquecer que a questão da discussão da igualdade racial, e aí eu quero contextualizar a questão das mulheres, já havia toda essa discussão na cidade, com as mulheres da Associação de Mulheres de Búzios, né, a AMAB, que a gente já tinha uma discussão de igualdade racial no município, com a Afrobúzios, que hoje não está mais em atuação no nosso município, vocês lembram? Eu sempre faço questão de citar aqueles que vieram antes, né? Então é importante, porque a gente tem que reconhecer sempre as lutas dos companheiros, porque o nosso trabalho é em rede. Mas havia, quando, assim, na RASA, a gente verificou que a gente precisava trazer mais essa discussão étnico-racial, essa questão da mulher, mas com esse recorte da mulher negra, da mulher afrodescendente, da mulher que tinha que se empoderar, a mulher que tinha que reconhecer a sua ancestralidade. Então, a Somunear nasce numa proposta de luta pelos direitos, principalmente, mais do que tudo, pela luta de direitos, pelas políticas públicas, pela efetivação dos direitos, né? Principalmente de toda a população. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de mulher, a gente está incluindo todas as mulheres, porque são as mulheres que estão no centro da sociedade. É a mulher que cuida da casa, que cuida do filho, é a mulher que, quando é mãe solteira, solo, é ela que tem que cuidar. E era preciso realmente continuar uma discussão de valorização dessa mulher. Então, a gente identificou na RASA essa mulher afrodescendente, essa mulher negra, essa mulher quilombola. A gente também identificou na RASA um espaço de resistência quilombola, muito grande. Então, a gente se soma às lutas, né, de todos esses que vieram antes, para continuar o debate e a discussão e, principalmente, efetivar direitos. E é o que a gente tem feito durante esses 16 anos.
Nós vivemos num país, né, extremamente machista, então é difícil, né, exercer com cidadania esse papel de mulher pleno. E é um país também muito machista. Então, como é ser mulher e negra no Brasil e principalmente em Búzios? Eu acho que assim... Quais são os desafios? Olha, é um desafio, mas eu acho que, assim, aí eu já coloco a minha opinião, né? É um desafio, mas é que precisa enfrentar. E cada dia as mulheres têm enfrentado mais. Eu acho que quando a gente começa lá atrás a discutir a questão da igualdade racial, quando a gente começa a ter políticas públicas de igualdade racial, né? Porque não vamos esquecer que tudo é um processo de construção, né? E as mulheres sempre exerceram, gente, um papel muito importante no Brasil, e as mulheres negras também. Mas a gente sofre um processo de ser invisível, né? É importante apagam as nossas histórias, né? Para que a gente não tenha, para que para os que vêm depois, não possam se espelhar, né? Então, eu acho que é um desafio viver. A gente verifica o quê? Hoje, a mulher continua sendo vítima de violência. E a violência é sempre maior contra a mulher negra, né? A cor da pele, né? A classe social é um impacto e sempre prejudica a mulher negra. Então, é um desafio, mas eu acho que a mulher negra ela está enfrentando, tanto que podemos dizer, olha, está tendo um encontro literário de mulheres negras no Rio de Janeiro neste momento, até domingo. Isso não é resistência? Isso não é prova de luta? Então, as mulheres estão cada dia entendendo a necessidade de autonomia, mulher negra, de empoderamento, de estudar, de correr atrás, porque não tem outro caminho, a não ser esse, de buscar a educação. Hoje a mulher ainda não consegue estar nos espaços de poder. É um desafio você ter essa questão da mulher. Vejam bem, nós temos agora uma única mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores em 2025. E tivemos muitas que se candidataram. É importante que a mulher entenda que ela precisa ocupar os espaços de poder e decisão. Esse ano, né, de eleição, no Brasil inteiro, muitas mulheres negras se candidataram, por compreender a importância de estarem nos espaços de decisão e de poder. Búzios não é diferente. A gente encontra aqui muito machismo. Vejam bem, quantas profissionais negras médicas nós temos no município? Alguém consegue me dizer, olha, eu tenho tantas médicas nesse município que são negras. É verdade. Se não temos nem vereadoras, quantas secretárias, além de uma que nós conhecemos, e a outra também foi né, secretária de Educação, depois secretária de Desenvolvimento Social, temos no nosso município. Então, o município, a gente tem o desafio em Búzios de realmente buscar o reconhecimento e buscar que temos capacidade para ocupar mais espaços de poder, de decisão, de transformação dentro da sociedade. E temos que ter esse reconhecimento. E tem que deixar de lado, nossos homens têm que deixar de lado o machismo. Nós não temos que ser contra os homens, eles são nossos parceiros, mas precisam reconhecer as nossas capacidades também. E tem muitas mulheres negras nesse município com muita capacidade, né? Muitas mulheres afrodescendentes, assim como muitas mulheres também, né? Porque não é uma questão só da mulher negra, mas uma questão da mulher, de uma maneira geral, no nosso município, de ser reconhecida. Sim. Os homens se protegem demais. Sobre essa questão da invisibilidade, eu como caiçara, né, minha avó buziana, Dona Hermogênia, conhecida como Dona Gênia, marisqueira, produtora de horticultura, tinha, né, aquela coisa da agricultura comunitária que ela fazia parte na Praia do Canto. Eu, apesar de ter tido oportunidade de frequentar uma universidade, como jornalista, em várias situações eu ouvia as pessoas comentando, porque os buzianos são todos preguiçosos. E eu ficava ali pensando assim, não faz ideia de que eu sou filha de nativo,
neta do avô e avó buzianos, né, por parte materna. Você não faz ideia de quantas vezes eu escutei esse discurso, e você falando, né, da invisibilidade, e principalmente por ser mulher, e sempre vendo como o modelo, né, é o homem e o branco. Esse é o modelo de sucesso para todos os cargos, né? Mas a Somonear tem muitas demandas, né? Não é só essa de ocupar espaços, que isso é uma coisa natural, do dia a dia, mas nesses últimos 3 anos, quais foram as principais demandas da Somonear e como é que a entidade respondeu? A principal demanda, bom, assim, nós somos, eu falei antes, né, que a Somonear, ela principalmente está sempre em todos os espaços possíveis em busca da garantia de direitos, né? E, obviamente para todos, mas com esse recorte. Mas a demanda que a gente vem, assim, reparando e trabalhando durante alguns anos aqui, tem sido da geração de trabalho e renda e do apoio à saúde mental, à saúde, sabe, psicológica das mulheres. Por quê? Desde Búzios sofre uma coisa que está ligado a isso também, a questão do espaço feminino, né? Da questão da geração de trabalho, da geração de renda. Então, a gente tem tido essa demanda com a oportunidade da Lei Paulo Freire, Gustavo. Paulo Gustavo, hoje eu estava pensando no Paulo Freire. Paulo Gustavo, a gente teve a oportunidade de continuar estimulando a questão do trabalho artesanal. Então, hoje, a Somonear tem a rede delas, né, que é um trabalho que trabalha com essas mulheres que são artesãs, né? E essas mulheres, por quê? Porque muito mais do que o trabalho da venda, sabe, é o trabalho do seu resgate pessoal, né? Do seu entendimento enquanto espaço, o espaço que ela pode ocupar na sociedade. Ela estando com outras mulheres, ela também faz a troca, ela cuida mais do seu mental, ela evolui, ela aprende, e ela também, no trabalho associativo, quando você lembra das marisqueiras, quando você fala, é isso, gente, olha, né? É muito bom isso, porque é nesse associativismo que elas se fortalecem. Então, a gente tem tido essa demanda está aí, né? E, é claro, é preciso discutir mais, e nesse você gerar trabalho e renda, né, você tem que pensar também em toda a estrutura da mulher, né? Em toda a questão dela, em todos os aspectos, né? No incentivo, no empoderamento dela, mais do que tudo, na autonomia, para que elas possam realmente se tornar autônomas e donas das suas próprias vidas. Bom, projetos. Quais foram, ao longo da história da Somonear, eu sei que vocês desenvolveram vários projetos, cita os principais, os que tiveram maior repercussão, e se tem algum projeto em andamento já ou para o ano de 2025? Márcia, eu acho que é difícil falar na Somonear dos projetos, porque a Somonear acaba sendo um grande projeto, sabe? A Somonear é sempre um grande projeto, dentro de um projeto. Então, a gente pensa o seguinte, olha, desde o início, a gente tem feito muita coisa. Então, por exemplo, desde o início, a gente promoveu até a 10º encontro de História e Cultura Afro-Brasileira, né? Que a gente sempre promove. Todos os anos, a gente sempre promoveu a questão no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, os encontros com as mulheres, né? Sempre que é possível, todos os anos, a gente sempre promoveu encontro com essas mulheres para discussão, debates, tudo que se pode fazer, rodas de conversa. Todos os anos, por exemplo, esse ano na feira já foi feito evento com relação à questão do Outubro Rosa, né? Já aqui já vai se fazer com relação à igualdade racial. Todos os anos a gente promoveu, por muitos anos a gente promoveu a Agenda Única no mês da consciência negra, né?
A Somuniá mantém e sempre manteve o diálogo com as comunidades quilombolas, no apoio, apoiando o reconhecimento dessas comunidades, lutando, né, por lei. A Somuniá sempre faz e fez e trabalha numa coisa que se chama incidência política. O que é incidência política? É quando você identifica coisas que você pode, através de lei, estabelecimento de lei, trazer como contribuição para a sociedade. Então, por exemplo, o Dia da Mulher Negra Afro-Caribenha em Búzios, lá atrás, foi uma articulação da Somuniá também, junto com as outras mulheres, junto com a vereadora, então, naquela época, Joyce. Né? A articulação para que hoje também, né, e aí já ocupando a questão da igualdade racial, né? A gente tem muito orgulho de ter trabalhado e a gente fazer parte do Conselho de Igualdade Racial. Depois nós tivemos uma coordenadoria, participamos das conferências para discussão, e isso é muito importante. Mais do que tudo, a Somuniá, desde 2010, 2011, junto com a Associação de Mulheres, porque trabalhar em rede é muito importante, a Associação de Mulheres de Búzios, as outras mulheres de Búzios organizadas, mais tarde com a Frente Feminista também, com a Rede de Mãe a Mãe, que esteve aqui também, com todas as associações que tem esse recorte, não só também da geração de trabalho, mas Trabalho a Mulher. Hoje, nós temos todas as políticas voltadas para a mulher no município, graças à atuação das mulheres. Então, se hoje temos uma Secretaria da Mulher efetivamente trabalhando, né, graças a justamente o que? A articulação que fizeram todas essas mulheres, para que a gente hoje tenha uma Secretaria da Mulher, uma Casa da Mulher, e nós vamos ter mais uma Casa da Mulher. Então, assim, acho que a gente se orgulha disso, né? Que a gente vai estabelecendo políticas públicas para o nosso município, né? A questão da cultura, a questão sempre da discussão, da questão do respeito às religiões, a todas as religiões e as religiões de matriz africana também. Então, é assim, eu acho que a gente não para, nunca. Agora, para 2025, é sempre assim, né, Márcia? Nós estamos hoje num momento muito especial da humanidade, porque a gente está fazendo uma discussão muito importante, que é as mudanças climáticas, né? A questão do trabalho. Como vai ser esse trabalho no mundo, Márcia? Então, assim, a gente vai avançando nas políticas que se tornam públicas no nosso município, né? Porque hoje você tem... Olha, hoje nós temos a companheiríssima Marta lá na igualdade racial, lá no turismo, trabalhando para a gente. Você vê que a gente hoje tem o espaço quilombola, ali na Praça Quilombola de Rasa, né? E então... Aí a gente hoje já tem a política para a mulher, a gente tem a política para o idoso, a gente tem a política para o PCD, a gente já tem um plano municipal para atender as crianças e o adolescente, Márcia. Eu acho que a MAB fez parte, muito bem, fez parte para a criação do plano, né, municipal. E aí, obviamente, nós temos muitos desafios na nossa cidade ainda, que ainda diz respeito da nossa mobilidade, Márcia, de mais justiça social, de que mais mulheres possam ser incluídas, e que a gente não pode esquecer que o processo é educacional, Márcia, é através da educação. Isso eu acho fundamental. A educação é que transforma, né? A educação é que vai ajudar com que a gente tenha uma cidade melhor. Então, a gente vai continuar investindo em todas as atividades que a gente possa fazer junto à educação para trazer, principalmente porque a gente precisa continuar discutindo. Então, eu acho que frente ao que nós temos de desafios agora para o milênio, né, e por mais justiça social, a gente precisa continuar acompanhando essa questão da violência contra a mulher. Porque nós agora temos os instrumentos, a lei, temos os espaços, mas a violência ainda não terminou. E a violência continua aí, principalmente contra a mulher negra, né? De 3 mulheres, 2 são as que sofrem violência, né? Teve um aumento do feminicídio. Então, acho que tudo isso a gente tem que discutir, colocar em pauta. A gente tem que pensar nessa questão do associativismo. A gente tem que pensar que a gente tem uma comunidade tradicional muito rica, temos uma comunidade quilombola muito rica, temos mulheres afrodescendentes e negros que não são quilombolas,
né? Mas que estão aí, elas querem espaço, né, de organização, de participação. A gente precisa retomar uma educação popular, é de suma importância, né? A gente precisa pensar na questão da economia solidária, né, frente aos desafios que temos, porque Búzios tem esse desafio com as nossas mulheres, todas, incluindo, né, e afetando também mais as mulheres periféricas, negras, da questão do trabalho e renda. Né? Então, como possibilitar, Márcia? Como aumentar a inclusão? Né? Tem que ter curso, tem que ter capacitação, tem que vir. Assim, eu acho que aqui Búzios precisa de um polo universitário. Seria muito bom, Márcia, que a gente trouxesse para cá um polo universitário que pudesse trazer capacitação maior. Porque vamos combinar, hoje a gente tem uma política no município que leva o pessoal para estudar, né, fora. Mas se tivéssemos aqui polo universitário, projetos de extensão, que pudéssemos desenvolver a economia solidária, circular, porque você tem conversado com muitas associações aqui, vendo como elas trabalham. Precisa se juntar, sabe? Tem que juntar todo o associativismo que nós já temos, porque nós vemos isso nas caiçaras, nós vemos isso nas marisqueiras, nós vemos isso na Sou Mulher, nós vemos isso na Mãe a Mãe, nós vemos isso nas bonecas negras. Esse associativismo, todo organizado, pode gerar muito trabalho e renda. E eu acho que trazendo um polo educacional poderia ser muito bom para cá, um polo da universidade. Nós já temos um polo da UERJ em Cabo Frio. Já temos alguma experiência que eu soube essa semana, que está no Paulo Freire, uma questão nutricional, eu ainda vou procurar saber maior, mas se a gente conseguisse ampliar isso, seria ótimo. Então, acho que o nosso desafio para frente, temos 16 anos. A Sou Mulher existe desde 2007, né, que a gente iniciou, 2008 a gente oficializou. A Sou Mulher existe há 16 anos e eu acho que os desafios não acabaram, não vão acabar, a gente precisa evoluir. É preciso também a gente trabalhar uma educação, ter educadores populares voltados a vários temas, principalmente para a economia solidária, já que a gente tem essa característica tão bonita aqui, né? Várias coisas nós podemos fazer, incentivar, por exemplo, a Sou Mulher sempre incentivou o turismo de base comunitária, né? Lá atrás, já alguns anos atrás, a professora Débora, a gente fazia passeio com os turistas, hoje muitos já têm também. A professora Débora capacitou pessoas que eram da Associação de Turismo de Búzios para o turismo de base comunitária. Então, vê como a gente tem um potencial incrível, um potencial nessas mulheres, Márcia. Porque a gente tem marisqueira, caiçara, você pode ver. A gente não fecha o ciclo para os homens, jamais as portas. Mas você vê como as nossas mulheres são ativas, como você consegue associativismo com elas. Né? Pensar, elas estão o tempo todo pensando a cidade, pensando o coletivo, pensando a inclusão que a gente pode trazer. Então, assim, eu acho que a gente tem muito desafio pela frente. Então, e a gente precisa pautar os nossos desafios e mais justiça social e mais igualdade para a cidade de Búzios. Porque a gente pode pensar que não, mas quando nós tivemos a pandemia, foi quando a gente se percebeu de como nós tínhamos um lado muito frágil da cidade. Que quanto a gente precisou, por exemplo, entregar a cesta básica, precisou apoiar várias famílias. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio grande. Mas aí eu quero ser justa e dizer o seguinte, a Sou Mulher tem tudo isso assim em pauta, né? Tem um mosaico assim na frente para colocar. Mas a gente sempre se reúne no final do ano, início do ano, para fazer uma programação, para fazer uma projeção, para saber o que a gente vai trabalhar em 2025 e o que a gente vai continuar projetando para o futuro. Políticas de inclusão, as mulheres negras e afrodescendentes, elas se utilizam da política de cotas. E como é que isso é feito? Márcia, eu não posso, aí eu tenho que ser muito honesta, porque eu não tenho esse dado específico em Búzios, né? Mas uma das nossas funções, assim, uma das nossas atribuições é informar. A Sou Mulher tem que ter esse papel também, né? De informar, de quando a gente encontra e tem as nossas mulheres, é de informar, olha só, você pode fazer inscrição, ó,
uma coisa que a gente precisa sempre estar fazendo. Olha, gente, tem o CAD único, tem as secretarias, a gente sempre deve buscar. A gente sempre tem que entender que tem cotas para negros na universidade, que a gente pode utilizar o que nós temos de política pública dentro do nosso município, que é um direito de todos, né, de cada um. Então, a gente procura informar, olha, tem cota. Você quer se inscrever, você pode se inscrever pela cota, mas a gente não tem esse dado, eu não tenho esse dado para dizer assim para você, olha, quantas usaram a cota, se beneficiam da cota. Acho que isso ainda é um dado que a gente ainda não tem. Né? Tá. E você foi candidata na última eleição a vereadora. Fala um pouquinho da sua experiência. Sim. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito da experiência, de principalmente assim, né, você trabalhar sobre um outro viés. E eu entendo, né, que independente de qualquer coisa, é nesse sentido de que as mulheres e nós precisamos buscar espaços para ocupar. E ocupar um espaço que é do outro lado, que é um espaço que você pode promover leis, né, projetos, aperfeiçoar os que nós já temos. Então, assim, eu achei por bem, eu falei, bom, eu acho que eu vou me dar essa oportunidade, eu acho que é um momento importante, né? Vamos testar como é a nossa fala, né? Como entender melhor a comunidade buziana, entender melhor o que a gente pode fazer, pode contribuir, né? Então, assim, eu, enquanto representante da Somuniá, participei, tenho muito conhecimento, participei durante anos, 8 anos do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Assistência, né? Participei dos projetos do Território do Petróleo de educação ambiental crítica, e dentro desses projetos, né, a gente aprendeu e eu aprendi, participando do Conselho, eu entendi um pouco da gestão pública, né, entendi um pouco do orçamento público, um pouco de como a gente deve e pode usar os instrumentos de gestão pública, né, para efetivar as políticas que nós precisamos. Entender melhor como você constrói um PPA, uma LDO, uma LOA, né, que é a PPA de 4 anos, a LOA anual, a LDO também, para a gente discutir, saber quais vão ser as prioridades para aquele ano. Então, assim, eu quis juntar toda essa minha experiência de atuação social e usá-la de um outro espaço, né? Que seria muito bom de atuação. Foi muito bom conhecer, entender melhor. Olha, foi uma coisa interessante poder andar por essas ruas todas e aí também entender, né, como é que a população está vendo hoje, né? Como é que a população está vivendo hoje. Isso vai contribuir para as minhas próximas ações e atuações daqui para frente também. E o que você falou de ocupar os espaços, né? Não é só criticar, vamos ocupar os espaços. Sim. Eles estão aí. Então, e a gente tem... Principalmente espaço político. Exatamente. A gente precisa, o que eu penso, né? Nós precisamos entender o seguinte, precisamos sempre ser críticos, mas não é a crítica vazia, é a crítica baseada no entendimento e no conhecimento. É importante que a gente tenha formação, que a gente busque, que a gente se capacite, que a gente leia. A gente, na verdade, acaba tendo que ser mesmo autodidata. Quando você não tem aquela formação, né, não é um advogado, não é um administrador, não é um contador, você tem que buscar. Por mais que você não compreenda tudo, mas você vai entender pelo menos um pouco o suficiente para tirar dúvidas, para trocar, para perguntar. Perguntar não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário, esclarecer, perguntar. Então, a gente precisa ter senso crítico, mas o senso crítico tem que vir do conhecimento. Né? Tem que vir de uma base que você vá buscar para chegar para o seu gestor e poder cobrar. Não é cobrar de forma inútil. A gente tem que ser crítico, mas a gente tem que ser construtivo. E a sociedade civil tem que buscar formas de ser ouvida e acatada. Porque não basta só, não, estou te ouvindo, dá um tapinha nos ombros, você vira as costas e o seu gestor não te atende. Não é isso. E quando ele não te atender, você tem que se juntar com outros e se fazer ouvida e acatada. Porque o gestor que não faz uma escuta qualitativa, o gestor que não é cuidadoso,
ele não está cumprindo o compromisso que ele assumiu quando ele se candidatou, quando ele decidiu ser um prefeito, ser um vereador. Então, é preciso ouvir. A sociedade tem que sempre ser ouvida. E pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu acho que gestor nenhum se arrepende. Acho que quando você vai e ouve as caiçaras, quando você vai, você ouve as marisqueiras, você ouve a comunidade quilombola, você ouve a comunidade negra, afrodescendente, você ouve as mulheres, os pescadores, sabe, os homens, os trabalhadores, você faz um governo muito melhor. Participativo, né? Participativo. A gente tem que sair dessa questão de que assim, eu sei, eu sou, assume ali aquele cara, peraí, agora eu sou. Não. A gente deu, né, a sociedade, a população te deu, né? Te deu aquele cargo para que você trabalhe em prol dela, né? Em prol da população. Então, ela precisa ser ouvida e acatada. Não quer dizer que sempre, mas acatada, né? O que a Sommonier espera do próximo governo municipal? Bom, espero que a gente possa realmente continuar efetivando, fortalecendo as políticas públicas, né, das quais, sem elas, não tem como a gente sair do lugar, né? Não tem como o município se desenvolver. A gente precisa, tudo aquilo que eu já falei, a gente falou, é preciso você dar maior atenção para a educação, promover mais inclusão. A gente precisa de escola em horário integral, para que as mães possam trabalhar, estudar, buscar mais. Elas também precisam ter essa oportunidade. A oportunidade só pode ser dada quando nosso filho está garantido na escola, né? Está garantido na creche, que a gente tenha horários mais flexíveis. Uma demanda muito solicitada por todas as mulheres de Búzios é que a gente realmente tenha mais creches. Não é só creche durante o ano e de horário de 7 às 11. Agora, metade do dia uma creche. Não existe. Para uma mãe que precisa trabalhar, não existe ter uma creche de 7 às 11. Assim, para mim, acho que isso é urgente, urgentíssimo. É o seguinte, precisa que a gente tenha creche. Outra coisa, a nossa cidade tem uma característica, que é sazonal, é uma cidade turística, e a maioria da população está trabalhando entre outubro e março. E aí, como a mãe faz? Não faz. Não faz. Então, essa sim é uma discussão política que as mulheradas precisam ter e precisam cobrar. Urgente, não dá. E não tem como. Como você não vai trabalhar? É o período que a cidade está em movimento. É claro que hoje a gente tem movimento o ano todo. Mas a gente sabe que o verão, né, que o período de outubro a março é quando a cidade está totalmente tomada de turistas, de trabalho, né? Aumentam as vagas de trabalho, de emprego, e muitas têm que aproveitar a oportunidade. Porque se não aproveitar, é a maneira de você garantir o futuro do seu filho, né? De garantir melhores condições de vida. E é o que todo mundo quer. A gente quer garantir melhores condições de vida para nós. Então tem que oportunizar. Então, isso é uma discussão e tem que ter esse debate, e as mulheres precisam estar fortalecidas nesse aspecto. Para finalizar, na sua opinião, o que é que Búzios tem de pior e de melhor quando o assunto é ser mulher, negra e afrodescendente? O que Búzios tem de pior, né? Búzios tem de pior isso aí mesmo. É o machismo, é o sexismo, né? É o não reconhecimento. Eu acho que é preciso aumentar o reconhecimento das nossas mulheres negras, afrodescendentes. Precisa ocupar mais espaços, né? A gente precisa fazer esse debate, sim, com o nosso gestor atual. Vamos priorizar mulheres? Não dá para ter. Porque também não é só ser a mulher, né? Nem é só a mulher branca ou a mulher de qualquer etnia. Mas tem que ser também uma mulher capaz, né? Capaz. A gente quer mulheres capazes para estarem ali trabalhando. Mas é preciso valorizar, né? Tem que ter valorização. Preciso valorizar, preciso quebrar essa cadeia, assim, mudar esse paradigma, né? Sair desse paradigma e a gente poder ocupar mais espaço. Agora, as mulheres também precisam de mais união. Todas. Mulheres brancas, negras, de todas as etnias, precisam de mais união
e entender que a gente só vamos modificar, vamos transformar, vamos contribuir se ocuparmos os espaços. É preciso ocupar espaço nas câmaras, espaço no executivo, espaço geral na sociedade, nas secretarias, nos órgãos. É necessário. Mas eu também digo o seguinte, quando não for possível para as mulheres e para você, mulher negra, afrodescendente, ocupar espaços no legislativo, no executivo ou nas secretarias, ocupem os seus lugares de fala, sabe? Ocupem seus lugares de fala nas associações de moradores, nas associações de paz, nas associações de mulheres, nas associações de caiçaras, marisqueiras, de mulheres negras, de geração de trabalho e renda, de mãe a mãe, ocupem, se organizem e vão para os espaços. Ocupem seus espaços nos conselhos. Os conselhos estão cada dia mais esvaziados, gente. Precisam ocupar. Ocupe espaço. Lá são os nossos espaços de voz. De voz, sabe? De voz, de atuação. Não podemos ficar parados esperando que tudo venha, que a gente vá ter o reconhecimento ou vamos ocupar sozinhos os espaços. Não. Quando não tiver, ocupem onde puder. Ocupem aqui, no podcast, Márcia. Falando, conversando com as mulheres. Ocupem nos podcasts, nos jornais, nas escritas, no Instagram, no Facebook. Nas mídias sociais. Nas mídias, nos fóruns de discussão. Temos fórum de cultura, fórum de educação, fórum das entidades civis de música. Ocupem lugares de falas. Então, levem a sua voz, a sua fala, as suas demandas, as suas inquietações, porque espaços existem, é só ocupar. Maria Augusta, muito agradecida pela sua participação, pela aula, sua visão futurista me anima muito e eu acho que anima toda a cidade, né? Você ter essa tranquilidade de olhar tudo que as mulheres passam e também ver a solução, ver a luz lá no final do túnel, né? Olhar de cima. Parabéns quando você chegou, né, eu falei assim, chegou a nossa líder, pela sua liderança nata, tá? É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado, eu agradeço e assim, eu só espero, eu ouvi uma coisa uma vez de uma aluna minha, porque eu sou professora e eu dou aula no CIEP, lá em Unamar, no CIEP 331. E era uma aluna negra. E ela virou e falou assim, professora, a senhora é a primeira professora negra que eu tenho nessa escola. Mas a minha escola tem outros professores negros, mas professores. E outras professoras também negras. Mas eu havia sido a primeira professora dela. Então, alguns anos depois, né, porque já faz alguns anos, eu sempre encontro que ela passa na rua e ela está, professor, já estou terminando meu curso. Então, sabe assim, dá orgulho você saber que você pode também, ali com a sua atuação, com a sua vida, com o seu cotidiano, você também pode inspirar outras pessoas. Assim como eu fui inspirada em algum momento por algum professor, por muitas pessoas, e hoje também eu recebo assim, inspiração de muitas mulheres que eu conheço nessa cidade, eu acho que outras podem se inspirar com a gente. Então, a gente sempre tem que estar, sabe, buscando isso, né? E eu quero aproveitar, se você me permite, que nós estamos no mês da consciência negra, né? Dia 20, nós vamos ter comemorações por todo o Brasil, mas eu quero, assim, deixar um abraço para as minhas companheiras da SOMUNEA, da Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Raça, mas também quero deixar assim, uma lembrança, um carinho, um beijo muito carinhoso na nossa liderança maior, líder, Dona Uia, que perdemos, né, para o Covid, e que uma mulher inspiradora, uma mulher de resistência no nosso bairro. Essa história, né? Com a sua história, né? E que a gente deve, assim, todo dia, lembrar e não deixar nunca que Uia seja apenas um nome de praça. Que eu acho que, assim, na questão da resistência negra, no nosso município, né, nós tivemos muitas outras companheiras que morreram pela nossa causa, né, já passaram aqui nesse município, trabalharam muito,
mas eu acho que assim, o IA traduz toda essa nossa luta de resistência do povo negro. Muito obrigada. De nada.